que o shopper, quem são eles? Todas aquelas pessoas com poder de compra, de decisão, que frequentam lojas, seja física ou agora digital, que tem poder de compra e de decisão. Do outro lado do mercado, do outro lado da mesa, as pessoas acreditam muito que basta eu colocar um agente de IA e os meus problemas acabaram. Porque cada vez mais o shopper quer o quê? Praticidade, agilidade e solução para a sua necessidade. A tecnologia apoiando a estratégia. Aí sim você tem uma velocidade, um ganho de eficiência absurdo. Às vezes tem dados demais e informação de menos. De fato, o consumidor está em busca de viver mais e viver melhor. A minha visão é que é um novo mercado, não há dúvida nenhuma. Hoje em dia, o maior desafio do varejo está em repensar a forma de recrutar, selecionar, treinar para formação. A grande maioria, e reter nem se fala. Este episódio é patrocinado por Apas Show. Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Seafood Brasil, que é um oferecimento da Apas Show. E hoje temos aqui dois convidados muito especiais. Fátima Mellen, que praticamente dispensa apresentações. Quem é que no varejo não conhece a Fátima Mellen? Fátima Mellen, CEO da Connect Shopper. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, uma honra estar aqui. Agradeço aí o convite para bater esse papo com você, para essa audiência maravilhosa. Muito bom, muito obrigado. Bom, e temos aqui também um convidado da própria Fátima, né? Eles iam ter uma reunião e eu falei, poxa, por que não, Everton? Participa lá, porque você tem todo um aspecto de tecnologia que pode trazer para essa conversa. Então a gente vai temperar esse nosso papo aqui com um elemento muito importante com o Everton Veiga, que é o Country Manager da Prisma Retail. Prisma Retail. E ele vai trazer aí um pouco da questão da tecnologia aplicada ao varejo. Pessoal, um recado muito importante, nós estamos lançando o Dossiê Pescado no Varejo, que é um estudo exclusivo da Seafood Brasil, que apresenta os desafios e oportunidades da cadeia do pescado, neste que é um segmento tão importante para essa atividade. Dados os recados aí, queria começar com uma apresentação de vocês, um pouco da trajetória da Fátima, para esses peixeiros e peixeiras que estão nos assistindo, que talvez ainda não te conheçam. Muito bom. Bom, a minha jornada foi de varejo, eu vim do varejo, depois fui para a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, onde eu desenvolvi carreira na parte de pesquisa, estudos, entendendo toda a dinâmica das categorias, montei a área lá de economia e pesquisa, aí fui para a Cantor Peniel, onde eu desenvolvi carreira na parte de comportamento do consumidor e do shopper, que aí eu encontrei a minha paixão. E há 15 anos eu resolvi empreender e usar todo esse conhecimento que eu tive, de um lado da Abras, que me permitiu um relacionamento grande com o varejo de supermercados, e do outro a Cantor, que me trouxe todo esse conhecimento e vivência do conhecimento do shopper e consumidor, traduzir isso e aplicar no que eu chamo hoje de gerenciamento por categoria, que é uma metodologia onde você estuda o comportamento do consumidor e shopper, une com a inteligência do próprio varejo, da proposta de valor, e traduz isso nas aplicações práticas de qual que é o mix ideal, como esse mix tem que ser posicionado na gôndola, o produto, como ele tem que ser exposto, qual a melhor lógica de ordenação, exposição, mas também qual é o preço adequado, como posicionar ele e, sobretudo, ações também de promoção, de abastecimento, para garantir uma boa experiência e fluida para o shopper. Então, hoje é isso que a minha empresa faz. Como eu melhoro a experiência de compra do shopper, que o shopper, quem são eles? Todas aquelas pessoas com poder de compra, de decisão, que frequentam lojas, seja física ou agora digital, que tem poder de compra e de decisão. Então, a gente trabalha entendendo quem ele é, como ele se comporta, para desenvolver ações dentro da loja, ou no físico ou no digital, para melhorar a experiência dele e ele comprar mais e melhor. É isso que eu faço. Muito bom. Já já a gente entra um pouco mais no detalhe e uma coisa que eu quero explorar muito bem é a questão da rota desse shopper no pescado. Já vamos chegar lá. Everton, por favor. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Fátima. Eu tenho 35 anos de mercado em tecnologia. Sou apaixonado por tecnologia para o varejo. Essa é a minha quinta startup que eu trago para o mercado, com uma coerência muito grande de que tecnologia não faz mágica.
A gente passa por vários conceitos e várias ondas de empolgação que do outro lado do mercado, do outro lado da mesa, as pessoas acreditam muito que basta eu colocar um agente de IA e os meus problemas acabaram. Eu tenho um processo resolvido, eu tenho uma decisão assertiva e não é bem assim. Por isso que a gente está junto aqui com a Fátima, a gente sim, a Prisma, essa empresa que eu trago para o Brasil agora, ela tem uma solução de tecnologia, mas ela sem conhecimento, sem conteúdo aplicado e sendo operada por pessoas que têm essa capacidade, ela não vale de muita coisa. Sozinha ela não resolve os problemas. Não, a gente não vai por esse caminho de vender ilusões de que uma tecnologia por si só resolve. Agora, a tecnologia com conhecimento aplicado, aí sim você tem uma velocidade muito grande. Eu venho desse mercado e já passei por várias empresas, principais empresas de tecnologia do Brasil, TOTOS, SAP, Lynx, enfim, todas as empresas que atendem o varejo, e agora resolvi não fazer um sabático, mas voltar para uma startup que é muito gostoso. Você faz de tudo. O nome é bonito, né? Country Manager. Pois é. Mas quando você fala de startup, é um modelo hands-on. Você põe a mão em tudo. Totalmente. Você faz do café à venda e é uma experiência muito gostosa. Você sabe que eu entendo exatamente o que você está falando, porque a Seafood Brasil se tornou uma startup agora. A gente está numa dinâmica de startup. Perfeito. Que é isso, hands-on total. Tem que pegar na massa, mão na massa, e aí você aprende, de fato, todas as etapas daquela operação. Exato. E com certeza depois você consegue contribuir mais para o crescimento dessa operação por ter participado de todos os processos. Exatamente. E aí quando escala com uma velocidade e uma fortaleza, sustentabilidade maior, né? Porque Claro. você entende todos os emaranhados daquele processo, né? Sim, com certeza. Muito bom. Fátima, a gente já vai fazer essa conexão com a tecnologia, mas como eu já dei um spoiler antes, como que é essa jornada do shopper? E aí, se você puder fazer um recorte específico aí de perecíveis e mais específico ainda, pescado, o que esse shopper busca na loja? Qual é a rota dele para chegar no peixe? É super interessante esse tema, porque a gente vem passando por grandes transformações no que diz respeito ao consumo, ao comportamento de compra, a hábitos e também a modelo mental de processo de escolha, né? Então, vários novos atributos passaram a ser incorporados aí, principalmente e fortalecidos pós-pandemia. Por exemplo, até pouco tempo atrás, basicamente, quando o shopper escolhia uma loja, começando pela loja, ele buscava limpeza, aspectos mais funcionais, né? E a mesma coisa válido para produto, benefícios, aspectos funcionais, aspectos mais voltados a atributos do que aquilo pode resolver para mim. Hoje, isso foi ampliado por um olhar também, o que aquela marca, o que aquele varejo contribui para a sociedade que ela está inserida. Então passou-se a valorizar aspectos de fornecedores locais, de marcas que não utilizem e canais e produtos, mão de obra escrava ou não tenha nenhum vínculo com questões que possam contribuir negativamente para o ambiente, né? Então novos atributos passaram a fazer parte dessas escolhas. Quando a gente fala especificamente da compra, da decisão do shopper, também novos atributos passaram a vigorar nas escolhas, que tem a ver sair de pensar produto, mas pensar ocasiões de consumo. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado no varejo para sair do olhar produto, categoria. Então, aqui é peixaria, aqui é açougue. Não, vamos pensar em momentos de consumo, em missão de compra. Em que momento ele vai utilizar aquela categoria e que outros produtos correlacionados podem fazer parte dessa categoria para que a gente possa sair de vender produto e pensar em solução. Porque cada vez mais o shopper quer o quê? Praticidade, agilidade e solução para a sua necessidade. Então a gente vem trabalhando o varejo e a questão da peixaria é a mesma coisa, que é que momentos eu posso oferecer para o cliente para ampliar o repertório da categoria e não só vender o peixe ou ampliar a venda do peixe em outras ocasiões que até então ele não estava utilizando o peixe. Então o peixe não é só para o almoço e jantar, mas ele pode fazer parte de outros momentos do consumo. É nesse sentido que a gente vem trabalhando. Eu tenho observado também que o varejo muitas vezes assume o papel da indústria, né? Em vários aspectos. Na indústria do pescado, por exemplo, a questão da inovação, né? Porque ele está perto do consumidor, ele está perto do shopper. Né? Então ele com essa escutativa consegue reagir mais rápido às vezes do que a própria indústria. Né?
Agora, esse não é o papel do varejo necessariamente, né? Porque você tem vários desafios já no ponto de venda e não é uma indústria. Você tem problemas de espaço no ponto de venda, você não consegue fazer logística, porcionamento e tal. Então eu fico pensando o seguinte, o desafio da composição do mix do pescado. A gente teve aqui a participação de uma das redes que mais vendem pescado congelado no Brasil e eles trabalham com 40 itens, são 40 SKUs de pescado. É uma das empresas que mais SKUs tem, né? Você olhando para essa categoria, o que você observa assim, de desafios e oportunidades nessa questão da composição do mix? Evoluiu muito nos últimos anos o espaço e o esforço que o varejo vem dedicando à categoria, porque também o hábito do brasileiro mudou e ele vem incorporando mais na sua dieta regular a categoria, assim como pescado, também a parte de suínos, né? Coisa que até então era muito concentrado no tradicional, que era o bovino, né? Mas eu vejo 3 oportunidades grandes na categoria. Tem um pilar de educação do próprio consumidor. Cada vez mais as indústrias, os peixeiros, o próprio varejo, trabalhar para educar o consumidor no uso e no consumo mais regular da categoria, não é só para festividades, né, mas incluir na dieta diária. Fugir do sazonal, né? Fugir do Semana sazonal. Santa, Natal. Isso tem crescido porque as nutricionistas têm recomendado com maior frequência você compor ali sua dieta regular. Então, um trabalho junto aos especialistas para também fomentar essa oportunidade para o próprio consumidor e ampliar o horizonte do uso, do consumo, mas tem um trabalho grande ainda que eu falo que é essa conexão de todos os P's. É melhorar esse conhecimento do varejo sobre a categoria, sobre o mix. Saltam dados, saltam informações sobre as oportunidades, qual mix mais inteligente. Na dúvida, ele vai para o menor e ele poderia explorar, mas o que é relevante eu ter? Então, a indústria pode contribuir muito também com estudos específicos sobre a categoria, né? O que é relevante, para onde está caminhando o consumidor, quais os segmentos, como trabalhar melhor essa segmentação, que tipo de embalagem, que tipo de produto, o que vende mais ou menos. Então, esses para mim são 3 grandes oportunidades que a gente tem para elevar ainda mais a participação de pescado dentro do varejo e que já vem crescendo significativamente. Sim. Eu mesmo tenho clientes que, se a gente pegar aí os últimos 10 anos, a categoria pescado, seja o in natura ou o congelado. Resfriado ou congelado? Resfriado ou congelado. Ela representava 3, 4, 5%. Hoje já está 10, 12, né? Então você vê que está em franca evolução, mas ainda tem muitas oportunidades. Eu acho que esses 3 pilares ajudariam a gente a desenvolver melhor. E além do sortimento, da exposição. Qual é a melhor forma de expor o produto na gôndola? Seja o in natura, né, o refrigerado, ou seja o produto congelado. A gente tem tido muito benchmark fora daqui para poder trazer exemplos, seja da Europa ou do varejo norte-americano, de como que eles trabalham o pescado nas lojas. E eu tive agora em março na China. É totalmente diferente, porque eles têm dentro das lojas os agranéis, né? Na verdade, o aquário que você pesca, você compra seu peixe ali na hora, escolhe peixe, não só os insetos, todos. Peixe, mosca, fora do que nada. E você pode escolher limpar ali e levar para casa, ou você pode escolher limpar ali e ter o espaço ali para o mestre, o chefe ali de cozinha faz o produto para você. A gente está falando de grandes redes de varejo lá na China, redes da China. Não é uma loja especializada. Não. Enormes. Olé, Rema, todas as lojas grandes que a gente visitou, sempre tem lá. Depois eu até mando algumas imagens para você ter. Então você vê quanta oportunidade tem. Mas eles lá têm uma cultura de já incorporar o peixe na dieta recorrente. A gente aqui ainda tem esse desafio, né? Ela é muito sazonal, ocasional. Então, eu tenho lá a Páscoa, eu tenho lá o fim de ano, e etc. No dia a dia ainda tem muitas oportunidades
para cada vez mais fazer lá a terça-feira do pescado, a quinta-feira do... O nosso setor está batalhando pela campanha da Sexta-feira do Peixe. Porque isso. Sexta-feira já era um dia tradicional aí nos restaurantes, né? O dia do peixe nos restaurantes. Exato. Por que não retomar isso? Exato, porque se tem no varejo a quarta-feira do FLV, a segunda-feira do açougue, mas você não vê essa robustez, essa oportunidade que teria para pescados também, né? Então já fica aí uma sugestão para a gente fazer a Sexta-feira do Peixe no varejo também. Sem dúvida. Aproveitando que a Fátima deu esse gancho, quando você discute estratégia e o gerenciamento de categoria, não dá para fazer isso sem informação, como ela falou. Perfeito. Então a tecnologia, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, ela não resolve, mas ela pode ser uma ferramenta essencial para a gente lidar e inclusive fazer esse benchmark, né? Exatamente. Processar um grande volume de dados e poder trazer aí alguma sugestão de estratégia que um humano vai ter que desenvolver. Você sabe que a Prisma nasceu de uma paixão do fundador, do Lucas Gorgochão, argentino, no MIT, em 2018. E depois desse período que ele passou de 2 anos estudando, ele voltou para a Argentina e criou a Prisma. Ele é um apaixonado, assim como eu, sobre o tema. E o que a Fátima trouxe aqui foi uma série de inputs que a gente pode utilizar a tecnologia. O curioso é que hoje na tua palestra eu também ouvi algo que eu ouvi quando eu comecei a minha carreira há quase 30 anos. A dificuldade de compartilhamento de dados ainda persiste. Todo mundo No tem sentido dados. de as empresas não liberarem Varejo com acesso. indústria. Ah, Ainda tem uma fricção. então são silos, né, que não se comunicam. Ainda tem uma fricção. E claro que já evoluiu bastante. Claro que isso já melhorou muito, mas dá para melhorar muito mais. Né? Em busca do quê? De fazer uma oferta personalizada. A gente fala tanto em personalização e hoje a tecnologia, e aí falando do que eu trago, a tecnologia te permite, por exemplo, você pegar numa rede e ter planogramas automatizados. Eu consigo te gerar um planograma diferente conforme a tua estratégia por dia. Vamos fazer aqui uma parte. A gente está lidando com o setor do pescado, planograma. Vamos aproveitar e explicar o planograma. A Fátima acabou de explicar que é como você vai expor o teu produto na loja. Como é que você prepara a tua gôndola? Seja ela de pescados, seja ela de qualquer outro produto. Existe uma estratégia. Você usa dados, você usa tecnologia para te ajudar no mix. Porque o mix de uma loja necessariamente não é um mix da outra loja. Então talvez você deva dedicar mais espaço, e aí que a tecnologia entra forte para ajudar. Olha, para determinadas, eu tenho 20 lojas na minha rede de supermercados, 30 lojas. Nas lojas A, B, C, ou por cluster, eu tenho um comportamento melhor de congelados ou melhor de determinado SKU, de determinado tipo de peixe, que em outra eu não tenho. Só que eu tenho, como você falou, um espaço de gôndola finito. Então, o que eu vou expor para o meu consumidor que está passando pela minha loja? Aquilo que ele vem buscar. E esse comportamento dessa região é diferente de outra, dentro de uma mesma rede. Então, aqui que a tecnologia traz um aporte super importante, que é ajudar a decisão estratégica, os conceitos de gestão de categoria, de como expor, com porquê, que tipo de produto, onde, em que quantidade. E hoje você, por exemplo, pode fazer uma exposição de produtos. Será que o promotor na loja ele fez certo aquilo que você alinhou em indústria e varejo? Hoje ele pode pegar o celular dele, usando a nossa plataforma, ele tira uma foto, a IA já diz para ele se ele fez a exposição correta ou se está errado. O que ele precisa corrigir na hora. Só até complementando, falando como usuária de tecnologia, minha empresa não tem tecnologia, a gente trabalha com processos do gerenciamento por categoria e formação dos times, né? Estruturação da área, mas a gente é usuária da tecnologia. Claro. Eu vejo que a tecnologia, ela permeia todos os pilares do gerenciamento por categoria. Nos ajuda a agilizar o processo analítico, consolidando diversas diferentes fontes de dados para poder nos ajudar a tomar as melhores decisões, seja de produto, de posicionamento, de precificação, de promoção e de prateleira, em termos de tamanho, de localização, de ordenação, mas ela nos ajuda também a agilizar todos esses processos. Então, vou dar um exemplo aqui, pensando no gerenciamento por categoria. Vou fazer lá um trabalho numa categoria. Se eu faço ele manualmente, ele é possível? Totalmente.
Até eu recomendo o varejo ou a empresa que quer começar, começa um piloto manual para sentir todo o processo. Implantou, a gente está falando aí de 3 meses de trabalho. Quando entra a tecnologia, a gente pode reduzir isso para 15 dias, 1 mês, dependendo a robustez que você vai querer dar para a categoria. Então tem um ganho enorme de produtividade, de eficiência, de velocidade dentro desse processo e de assertividade na tomada de decisão, porque quando você vai fazer algo na mão, você vai fazer você vai desenhar lá como tem que ser a gôndola. Sim. Você vai fazer cálculos, etc. no Excel, você vai fazer um desenho manual no Excel. Ele traz um nível de confiança, assim, de resultado, vamos supor ali de 85%, 90%. Quando você vai com uma ferramenta, com uma tecnologia, ele vai te dar uma curacidade muito maior, muito superior. Claro. Porque ele é preciso naquele cálculo, coisa que humanamente a gente não consegue ter tanta precisão assim, porque senão ficaria infinitamente absurdo a gente desenhar algo manualmente falando, né? Claro. Você tem uma ideia, eu posso subir na plataforma, que a Fátima está falando, os móveis que compõem a loja, layout. E eu defino, no caso de pescados, quais os móveis, esses móveis eu vou montar o meu planograma. A Fátima monta a estratégia, dividiu com o pessoal, vamos com esses SKUs. Você coloca todas as regras, 5, 10 regras, preço, margem, o que você quiser, e dentro do espaço permitido, em função dos dados de venda, em função do histórico e uma série de outras informações que você pode carregar na plataforma, ela monta para você na hora por hora. A minha sugestão de planograma é essa para você. Então não só ela verifica se aquele planograma está cumprindo a diretriz. Ela monta o planograma para você, em função da estratégia que você monta. Você coloca todas as regras e ela vai montar um planograma com imagem, com foto do produto, dimensão do produto, para saber se você coloca 6 fileiras, 5, 4 profundidade. Então você tem volto no tema, a tecnologia apoiando a estratégia. Aí sim você tem uma velocidade, um ganho de eficiência absurdo. Perfeito. Você já vê, Fátima, o varejo inclinado a adotar essas tecnologias? Olha, eu tenho 15 anos da minha empresa, né, da Connect Shopper, e a gente atende lá uma média de 12 a 15 varejistas por ano. Não posso atender mais, porque eu também tenho uma empresa enxuta, né? Claro. E nem quero também atender mais. Sim. Mas eu estou falando isso há 15 anos, eu estou falando pelo menos uns 150 varejistas que já passaram por esse processo. A gente começa com um trabalho mais manual, até para ele sentir, ver se é mesmo o que ele quer, e criar os processos. E aí a gente entra com ferramentas para justamente que ele possa acelerar esses processos. Porque manualmente também, quando você passa de 1, 2, 3 lojas, fica difícil você conseguir fazer, porque o varejo, a gente está falando ali de pelo menos 250, 300 categorias. Eu estou falando de 15, 20 mil itens. Você gerenciar isso tudo na mão é impossível. Isso. Ninguém faz. Falam que faz, mas é mentira. Mas é difícil, não. Então você vê o nível, a gente, por exemplo, quando vai fazer um processo de gerenciamento por categoria, independente da categoria, tá? Até no quesito pescado, a gente chega a excluir 20, 30% de itens que tá ali de maneira equivocada. Então você vê quantas oportunidades tem de ser mais assertivo nas decisões, nas escolhas, e isso passa por um processo antes, de conhecer o shopper, de entender o perfil daquela loja, de conectar todas essas informações do mercado, do pescado, por exemplo, de como que eu traduzo isso para ter um mix inteligente, com os espaços adequados, para ter mais giro e cada vez mais eu ir crescendo na categoria, e não correr o risco de colocar coisas que não são relevantes, ocupar espaço do que é relevante, e aí ao mesmo tempo que eu tenho super estoque de coisas irrelevantes, me gera a ruptura do que é relevante, e aí eu falo que a categoria é ruim, né? E não é a categoria, eu não tive uma estratégia adequada e um processo adequado para a execução daquele modelo naquela loja, daquele perfil de cliente. Então existe todo um processo que começa com dados de mercado, dados da categoria, dados de cliente, dados do varejo, dados do shopper, consolido todas essas informações para desenhar a minha estratégia da categoria. Tá, perfeito. Agora, essa estratégia nem sempre é desenvolvida também em parceria com a própria indústria. A indústria tem muita informação, poderia participar mais desse processo também, né? Deveria, porque o gerenciamento por categoria, ele tem como o pilar um modelo colaborativo entre indústria e varejo. O que seria importante? O varejo tem
o shopper dele, a estratégia dele para a categoria. Então, por exemplo, eu quero que essa categoria seja uma categoria rotina, que é um papel específico, onde ela vai ter número limitado de marcas, de itens, em termos de amplitude, profundidade, ela vai ter um tipo de precificação, promoção e prateleira, sempre pensando nos 4 pilares. Ela vai ter um papel, que é a relevância dela para o varejista, e ele vai dizer, eu quero gerar rentabilidade para essa categoria. Então ele pega esse pilar dele, junto com a indústria fala, olha, essa categoria, para atender essa sua estratégia, com esse papel, ela tem que caminhar por esses lados e construir junto toda essa execução. Então, assim seria o modelo original que foi criado pelo Brian Harris. Hoje a gente tem 2 desafios nesse processo. Muitas vezes a indústria ela quer induzir o varejo a beneficiar a marca dela. E aí gera um conflito aí de interesse. Do lado do varejo, às vezes ele quer largar para a indústria todo o processo. Mas ele também, como o Veiga falou, ele não necessariamente compartilha informações. Ah, não posso te dar minha margem. Ah, não posso te dar minhas vendas. Ah, não. Então fica aquela coisa complexa. Como que eu vou gerenciar uma categoria sem eu ter realmente esse pilar de confiança e trocar informações e construir junto um modelo adequado? Isso acontece regularmente. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito muito o papel da indústria, num primeiro momento, para trazer essa inteligência para o varejo, porque ainda falta do lado do varejo profissionais mais analíticos, né? Tem muito aquela cultura do varejo, olha número, né? De comprador, de negociador, de executor, exatamente. Muito alto, né? Uma diferença grande em relação à indústria. Na indústria, as pessoas ficam mais tempo, então você consegue desenvolver esse conceito. Perdão por te Não, é verdade. No varejo, a gente nota, né? Muita dificuldade. Um turnover grande. Então você tem que ficar, é algo que você tem que ficar treinando as pessoas. Exato. Aqui esse aspecto do turnover, só para ilustrar, a gente das entrevistas aqui variou entre 40% e 150%. Uma rede falou 150% de turnover. Tem loja que troca todo mundo todo ano. É absurdo. Uma loucura. E voltando nesse processo, então a gente tem feito muito esse papel inicial da indústria de trazer esse conhecimento, essa colaboração, essa parte mais analítica, mas no meio do caminho a gente criou um pilar que chama parcerias estratégicas. A gente ajuda o varejo a dizer, dentro de tudo isso que a gente construiu, eu posso ir sozinho? Até posso. Faz sentido eu ir sozinho? Nenhum, porque a indústria pode aportar muita coisa. Conteúdo, pode aportar mão de obra, pode aportar inteligência, e aí vai. Então, recursos financeiros. Então, vamos agora entender quem seria o seu parceiro estratégico mais adequado para essa categoria. E aí ele faz esse processo, ele conversa daí com a indústria, e a gente junto com a indústria e ele faz essa ponte para poder construir a execução da categoria. Porque às vezes a indústria pode bancar um material de ponto de venda, a indústria pode bancar um estudo e uma pesquisa mais robusta, né? Sim. Agora, um ponto central... Nesse ponto, só para te concluir, a gente sustenta tecnologicamente. Então. A Prisma, ela permite, por exemplo, se você é capitão de categoria, que é um exemplo que a Fátima acabou de falar, ok, você pode fazer. Então, com a mesma plataforma, ou seja, de novo, a tecnologia não é obstáculo. Sim. Está pronta. Sim. Não é algo que eu vou trazer, não, está pronto, funcionando. É muito mais quebra de alguns paradigmas, né, e começar a executar a gestão de categorias a 4 mãos, indústria e varejo, né, porque hoje é permitido. E eu tenho conversado com algumas indústrias, e aqui na feira também, e com algumas pessoas de gestão de categorias, falaram, eu até gostaria de assumir mais, mas eu não tenho braço e plataforma. Eu falei, vamos conversar? Espera um pouquinho que eu tenho uma ideia. Vamos conversar, a gente tem. Então é uma realidade. Mas está evoluindo. A boa notícia é está evoluindo. Muito bom. Eu sou muito otimista com isso. Que bom. Um ponto que eu ia trazer é essa questão que é particularmente sensível no caso do pescado, que é a perda, né? Quebras. Sim, exato. Então, o pescado talvez seja uma das categorias que mais tem. Depois de FFLV, sim. Enfim, é uma categoria sensível, né? E mais uma vez, eu acho que os dados e o conhecimento sobre esses indicadores é algo fundamental para a gente ter uma performance melhor, né? Sim. Mas, na tua opinião, Fátima, como é que você acha que
o varejo pode olhar para melhorar essa questão das perdas do pescado, para diminuir a quantidade de perda ou a porcentagem de perda que o pescado gera? Tem um desafio antes até, independente da categoria, mas mais fortemente quando é perecível, que é o uso de dados para tomada de decisão. O varejo ainda está muito aquém de fato olhar indicadores para dizer o volume que eu vou comprar, quando eu vou comprar e etc. Tanto é verdade que eu desisti de criar áreas de GC nas empresas, porque eu criava áreas maravilhosas, GC? Gerenciamento por Gerenciamento categoria. de categoria. Tá. Com uma pessoa ali, um líder maravilhoso, ele falava, não consigo sair do lugar. Por quê? Eu dependo do quem? Do comprador, para comprar bem e melhor. Sim. Eu dependo da operação de loja para executar aquilo que foi desenhado. Então, o que a gente começou a fazer? De 10 anos para cá na Connect, por isso que deu certo. A gente começou a formar os compradores, a área comercial, para saírem de ser negociadores e virarem gestores de categoria. O que é isso na prática? O que muda? O que incorpora no papel do comprador? Este pilar, que é o pilar mais analítico. Então, ele vai estudar a categoria, ver cenários, ver mercado, para onde está caminhando o pescado, olhar indicadores internos de shopper, olhar mercado para ver tamanho de categoria, segmentos, para olhar para isso e para dizer, isso eu introduzo ou não introduzo? Se eu introduzo, em que quantidade? Se eu introduzo, o que sai? E assim por diante. Tornar, ou o que a gente fala é sair do mix total, de qualquer jeito, para um mix mais inteligente. Parece brincadeira o que eu estou te falando, mas isso ajuda muito em qualificar melhor o sortimento e reduzir quebras e perdas. Esse é um pilar. Mas existem outros no dia a dia da operação. Minha família é de varejo, marido é varejista, e tem aspectos relacionados à execução, à operação. Então também falta-se ainda, por conta do turnover, criar processos mais adequados de manuseio. Tem o POP lá, POP é o que é? O padrão operacional e etc. Tem, mas quem estava ali mudou. E aí como que ele entra? Hoje em dia, o maior desafio do varejo está em repensar a forma de recrutar, selecionar, treinar para formação. A grande maioria, e reter nem se fala, reter nem se fala. Mas como funciona na prática, no geral, o dia a dia de uma contratação? Tá o varejo lá com 40%, 50%, 60% de falta de mão de obra. Fora o absenteísmo, fora o turnover que está ali, às vezes é 150%. Ele olha para a pessoa, tem oportunidade, entra, vai fazendo. Então, não tem um onboard adequado, não tem alguém ali que possa treiná-lo de maneira adequada. Isso, para falar de arroz, feijão e biscoito, é mais tranquilo, porque tá ali o planograma, ele tenta, quando tem, né, quando o varejista tem, ele vai seguir. Agora, quando a gente está falando de perecível e, sobretudo, pescado, tem um cuidado final, assim como padaria também é muito complicado. Padaria eu diria até mais que pescado, porque ela depende do manuseio. Se você faz bolo internamente, se você colocar um pouquinho mais de farinha do que deveria, ou a farinha errada, você tem quebra violenta, você perde estoque, pus um pouquinho mais de azeite do que deveria, então é muito mais complexo ainda. Se eu não tenho o manual adequado, mas se eu não tenho também alguém responsável por quem chegar novo, formar, educar, treinar, isso também contribui para as quebras e perdas. Então tem uma questão de sortimento que precisa ser melhorada, mas tem várias questões da operação da categoria que também precisa ser melhor cuidada, com educação, com formação, com KPIs. Isso também eu acho que seria algo que a gente teria que cuidar, sem dúvida nenhuma. Tem muitas possibilidades ali, até mesmo para a Seafood ajudar nessa parte de conteúdo, de formação, de desenvolvimento. Qual a melhor forma de limpar um peixe, de cortar um peixe, de expor um peixe, se ele é ali in natura, né, ou refrigerado? Sim. Qual o cuidado que tem no manuseio, no recebimento, no guardar, qual é a temperatura adequada? E quando a gente vai para o congelado, apesar de ser mais fácil, né, o manuseio e tudo mais, mas também tem os seus cuidados. Isso eu acho que ainda é muito... Acho no sentido de vivenciar isso. É muito negligenciado no varejo, de verdade. Agora, você acha que o varejo não tem esses dados, esses indicadores, não mede simplesmente, ou mede, mas não olha de maneira analítica para eles?
Eu diria que ele tem, porque sai Dados ali, tem, né? os dados eles têm, né? É o uso, né, que é o mais desafiador. O uso, né? Às vezes tem dados demais e informação de menos. Eu uso esse dado para quê? Tá. Que dado eu preciso? Você não precisa de muitos dados para tomar uma decisão. Hoje a inteligência artificial ela te permite pegar várias fontes, trabalhar. Antigamente era mais difícil, um padrão de um padrão de outro, pega o dado de mercado. Hoje não, você consegue colocar num data lake, consegue trabalhar, harmonizar esses dados e entregar para uma plataforma te ajudar. E para o próprio gestor, né, Fátima, os próprios gestores tomaram essas decisões. Então, dado tem. Não acho que seja uma questão de informação. Eu acho que questões culturais que a gente veio de uma cultura do varejo, do feeling. Eu sempre fiz assim, exato. Eu acho, nananã, Então tem uma questão cultural, não vamos negar. Tem uma questão sistêmica e de sistema legado, que feito difícil, em casa. Feito em casa. O ERP dele sai meio truncado, não se conecta com outras tecnologias. Então tem também uma questão de sistema, vamos dizer assim, mas tem também uma questão que é como eu uso, o que eu uso, que acho que você falou bem, né? O que é relevante para usar e como eu uso isso. E em todos os pilares, em todas as áreas, né? Mas nessa área que eu mais me envolvo, que é de gerenciamento por categoria, que pega muito a parte de CRM, comercial e operação. Só para você ter noção, em 100% dos meus clientes, em 15 anos, que inclusive tem plataformas chiquetérrimas, modernas de CRM. O que é CRM? É uma plataforma que você tem informações do seu cliente, tudo. Perfil, tamanho, cesta, ou deveria compra, ter, né? Ou deveria ter. Eles usam para quê o CRM? Oferta e campanha. Exato. E às vezes até genérica. Não usa aquilo para dizer, poxa, ele está comprando A, não está comprando B, ele não compra isso, compra aquilo. Como eu posso usar essas informações para sortimento, para exposição? 100% de clientes tem CRM. Quando a gente chega, a gente ensina eles a usar. Nossa, pode usar o CRM para definir sortimento, para definir planograma, para definir precificação, promoção. O crime de margem, que você cita em vários podcasts que você participa, você faz promoção de 3, leve 3, com desconto. Sim. Já analisou o ticket? Será que o cliente já não comprava? Ele já comprava. Você está canibalizando a tua margem, não está aumentando a tua venda, simplesmente canibalizando a margem. Porque tomou essa decisão sem levar em consideração o comportamento do consumidor. Eu então acho que flui mais para esse lado. Não é falta de dados, eu acho que até tem excesso. É não saber usar, pouco uso, sistema, que às vezes pode atrapalhar, e essa questão da cultura mesmo, né? Então tem todo um trabalho de a gente desenvolver esse senso analítico dentro do ambiente de varejo. Perfeito. Você tem uma ideia, essa cultura também, que é uma cultura dentro das companhias, eu respeito, tá? Mas eu vou te trazer um cenário. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia, para se manterem atuais, já é um desafio gigantesco, globalmente. Isso que ela está no mercado, vivendo várias experiências, vivendo vários cenários. Agora você imagina você desenvolver uma tecnologia, seja ela qual for hoje, interna com a tua TI para o teu negócio. Qual é a chance de você acompanhar o mercado? Mínima. Não é uma questão de competência das pessoas que estão lá. É que o ecossistema, você está olhando para o teu ecossistema. Fazer algo customizado, ok. Agora, você desenvolver uma solução de gestão de categoria, por exemplo, algo mais especializado, sendo que tem hoje no mercado uma série de players, ou qualquer outra, preços, um ERP, um sistema de gestão, não me parece fazer sentido, até porque muda um pouco o foco da companhia. Né? Que seria e a velocidade que a tecnologia vem evoluindo, você não consegue acompanhar. Exato. Né? O mercado eu digo até que hoje o varejo está com dificuldade de acompanhar a velocidade que o consumidor está mudando de hábitos e comportamentos. Esse é um ponto que eu queria explorar também, até a gente encaminhando mais para o final da nossa gravação aqui, esse é um ponto central. A gente falou da cultura interna das organizações, seja indústria, seja varejo, mas você tem a cultura do consumidor, os padrões de consumo em alteração. Essa revista, até fazendo um jabá aqui, mas essa edição 63, ela trata das canetas emagrecedoras e o impacto no consumo de pescado, né? Como é que se dá essa relação?
Já dou um spoiler aqui que a conclusão é positiva para o pescado. É o que eu ia dizer, que nas minhas categorias que eu tenho trabalhado, pescado é o que mais está sobressaindo dentro do ambiente de saúde e bem-estar, porque favorece proteína. Justamente. Então eu queria ouvir um pouco vocês mesmo a respeito do que vocês estão observando, né? Culturalmente, esse consumidor, esse shopper, ele está buscando o que agora? Como interpretar esse cara e como fazer a loja se adaptar a isso? A gente fez um estudo bem completo, até por ocasião da APAS, para entender um pouco toda essa movimentação. Não é um estudo como uma Scantec, uma Nielsen, que audita, né? Mas foi ouvindo o consumidor. E eu acho que é muito rico também, apesar das estatísticas todas formais, de tamanho, de categoria, nem foi esse o objetivo. Na verdade, de fato, o consumidor está em busca de viver mais e viver melhor. Então ele está com muita preocupação de saúde, bem-estar, longevidade, é uma verdade. E ele percebeu que fazendo isso ele consegue ter uma longevidade positiva, né? Então ele tem buscado categorias e isso em todos os pilares neste contexto. Por outro lado, tem outras coisas acontecendo em paralelo que também leva para esse mundo da saúde, bem-estar e longevidade. Então, por exemplo, os jovens estão reduzindo o consumo de álcool. Então, quem que está crescendo de maneira substancial no universo de bebidas? A zero álcool, a sem glúten, etc, etc. Produtos de cuidado da pele, do cabelo, né? Vem se destacando, bem-estar. Eu sempre falo, bem-estar, saúde, bem-estar, longevidade, nutrição, suplementos. Né? Suplementos. Então, você vê isso muito forte, é uma realidade. Por outro lado, apesar também dele estar muito orientado à tecnologia, à praticidade, inovação, etc., ele também está com aquele senso e super disponível nas redes sociais, mas ele também está com uma dor que é a dor do... quase um afetar negativamente, cognitivamente falando. Então ele também está buscando temas que o ajude ao relaxamento, voltando para o retrô. Então você vê vinil, por exemplo, depois de ir pro limbo. Revista impressa. Volta com força total. Sim. E hoje você vai comprar um vinil que custava R$10 a 200. Com outro patamar, porque ele premiumizou essa questão do volta ao passado, no sentido do pertencimento, dessa questão de se sentir mais acolhido, né? Então a gente, nesse estudo que eu fiz para a APAS, a gente deu o nome que nós estamos vivendo, tem um grupo de consumidor, que não são todos, mas um grupo grande, que é o consumidor, a era do paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ele quer economia, ele busca alguns produtos mais freemium, que entregue algo específico para indulgência, para uma solução específica, etc. e tal. E nesse contexto, valorização da marca própria, do fornecedor local. Da mesma forma que ele é high-tech, etc., ele quer o high-touch. Então a gente vem trabalhando muito essa questão da dualidade, né? Que é uma realidade do consumidor agora, da atualidade, né? Sim, perfeito. Muito bom, Everton. Qual é a tua visão aí? Não, a minha visão é que é um novo mercado, não há dúvida nenhuma. Eu acho que é uma página virada, e no começo até tenho um pouco de preocupação porque as pessoas simplesmente foram usar as canetas, mas não estavam mudando os hábitos. E o interessante é que agora, só peraí, eu não posso ficar, não vou tomar, não é de eterno, é um processo de transformação. E eu preciso fazer a manutenção disso como? Mudando os hábitos. E aí é que sentiu, por exemplo, em pescados, a mudança significativa nas vendas. Não, acredito que não só o pescado, mas todos os produtos categorias de saúde. De categorias de saúde e bem-estar. Sim. Porque houve o clique. Levou um tempinho, normal. O mercado se acomoda. Claro. E agora, com esse mercado, não, peraí, eu estou usando uma caneta para me ajudar num processo inicial, mas as pessoas estão procurando orientação médica, uma orientação boa, com nutricionistas, tudo, para poder se reeducar alimentarmente, mudar os seus hábitos e fazer o famoso desmame das canetas que todos necessitam fazer em um período, conforme a orientação do seu médico, e aí, a partir daí, entrar num processo de uma alimentação mais saudável.
Então, essa é uma mudança significativa, vocês acompanham aí nos grandes players globais, que usam muito embalagem, produto industrializado, uma queda das ações e o crescimento de ações e de mercados de produtos mais de bem-estar mais naturais. A gente tem feito bastante gerenciamento por categoria do mundo saúde, bem-estar, longevidade nos varejos por aí. Há 15 anos atrás eu fiz o meu primeiro até, e a categoria crescia 10, 12... Agora, com essa febre toda, quando você cria essa solução, a categoria cresce às vezes 80%, às vezes 150%, 300%. Uau. Porque você traz realmente uma solução que muitos consumidores estão buscando, mas que une isso, né? Une essa mudança de hábito, de comportamento, e muita recomendação dos próprios nutricionistas, né? Você vê também uma oportunidade para as indústrias desse universo trabalhar. Assim como os laboratórios já trabalhavam médicos e etc., o nutricionista como uma forma de ser um promotor ali. Virou um ativo estratégico para a indústria. Exatamente. Para saber qual o volume de produtos mais naturais que eu vou colocar nessa categoria para atender essa nova demanda. E que ela vai continuar crescendo. Zero dúvida com isso. Pois é, e o pescado naturalmente já é um pouco mais fácil de vender, né? Porque todo mundo tem uma noção de que pescado faz bem para a saúde. Exato. Agora, pescado tem que ser gostoso também, né? Isso. Não é um remédio. Não. Pessoal, para a gente encerrar, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, que é fazer um exercício de futurismo. Né? Então, o que você imagina para o varejo em 2030? O que vai ser o varejo em 2030, por exemplo? Olha, ele vai ter que ser, como o consumidor está evoluindo numa velocidade muito maior do que o varejo está respondendo, então ele vai ter que ser um varejo que não olhando canais, mas olhando um ecossistema de negócio. Quando eu falo ecossistema, ele vai ter que sair de vender produto, pensar nas soluções para necessidades dos clientes, coisa que já acontece na China de uma forma muito madura, né? Então, dentro de uma mesma loja, você vai ter áreas de convivência, de conveniência, serviços agregados, porque o cliente quer ir lá, e você vai sair de métricas de ticket médio, conversão, frequência de compra, para olhar tempo de permanência, tempo de interação, tempo de conversão, né? Então eu penso esse varejo, mas fazendo básico bem feito, já integrado ali como cultura, com disciplina, com foco. Hoje nem o básico é bem feito, né? Se a gente olhar temas como ruptura, 25 bilhões o varejo perde em ruptura ao ano. Terceiro, quarto maior varejista do ranking. Nossa. É a Ruptura, se a Ruptura fosse varejista. No ranking Abras. No ranking Abras. Outro ponto, 12 bilhões de ofertas equivocadas, porque eu faço oferta, afeto margem e não converto o cliente, não tenho resultados positivos. Então vai ser um varejo mais olhando pelo ecossistema, é um varejo orientado por dados, precisa ser, porque senão vai perecer, né? E com centralidade no cliente. Tenho fé que vai pelo amor ou vai pela dor, mas ele vai ter que colocar o cliente no centro das decisões para poder tornar as suas decisões mais direcionadas e aí ter mais eficiência, mais produtividade, mais rentabilidade. Porque o mercado vai se acirrando. E hoje a gente tem plataformas vindo, empresas vindo, muito tecnológicas, mas que estão aprendendo muito bem fazer varejo e que a concorrência vai se acirrar. E estão fazendo de alguns varejistas quase que uma dark store, porque não necessariamente se eu compro por determinadas plataformas, eu não vou mais na loja interagir com o produto. Quem vai é o comprador dessa plataforma que compra em meu nome. Ele não vai olhar impulso. Então eu vou ter restrições à lista que eu determinei. Então eu vejo esse ambiente orientado por dados, um ecossistema de negócio centrado no cliente. Perfeito. Eu gosto muito do que a Fátima falou, porque a tecnologia, essa é uma pergunta difícil de responder, porque há menos de um ano, o buzz, né, de IA era o ChatGPT. Não é mais. Hoje você tem já Anthropic com Claude muito à frente, fazendo agentes. Todos podem criar um agente para ajudar em tarefas do dia a dia, enfim. Então, prever o que a tecnologia pode fazer é um exercício de futurologia bastante difícil. Mas eu concordo com a Fátima.
eu não tenho dúvida que ela pode muito ser uma base para toda essa estratégia de conhecimentos. Organizar esses dados, permitir as decisões assertivas, fazer o básico bem feito, integrar os canais, deixar essas decisões que foram boas até aqui, nada contra com as experiências, com os know-hows que as áreas de compra trouxeram, os gerentes de categoria trouxeram, mas hoje existe informação suficiente para que você tenha eficiência e eficácia na sua tomada de decisão. Então, o que eu vejo é unir esse conhecimento que as pessoas já trazem, que são super valiosos, com a tecnologia que está disponível. Eu penso que, nesse caso, quando você une isso, você tem um ganho potencial muito importante. Acho que isso vira o jogo. Perfeito. Everton, e pessoal, acabou a hora do achismo, né? O achismo não tem mais espaço em nenhum setor. Não. Pessoal, então essa foi uma conversa riquíssima aqui, muito produtiva com vocês. Agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito, Fátima, Obrigada, foi muito legal. Prazer. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para enriquecer ainda mais essa conversa, né? Porque o tema vai longe. Vai a gente sempre. deixar vai longe. Oh. É isso. Pessoal, muito obrigado. Então, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Estamos sempre conectados. Tchau, tchau. Este episódio é patrocinado por Apas Show.